Então vamos lá. Olá pessoal, bom dia. Nós estamos ao vivo aqui, né, pelo Facebook, para fazer a nossa live, né, da disciplina eletiva ah, da Escola Nelly, né, de Bocaina, no interior do estado de São Paulo. Eu quero agradecer aqui a presença de todas as pessoas que estão nos assistindo pelo Facebook. E também, né, pelas pessoas que estão dentro da sala, né, do Google Meet, né? Inclusive, se alguém do Facebook quiser participar dentro da sala do Meet, é só clicar no link, né, acessar o link que será postado ali no Facebook da escola, né, nos comentários e solicitar o acesso aqui, tá? Para que vocês saibam, né, a nossa disciplina ela se chama Futebol, Ciência e Arte. É uma disciplina criada a partir da necessidade, né, do apontamento das crianças, dos alunos da nossa escola, sobre a expectativa de serem jogadores de futebol no futuro. Então, nós temos muitos alunos que sonham em ser jogadores de futebol no futuro e, portanto, nós criamos uma disciplina eletiva, tá? E a disciplina ela tem como principal objetivo, né, desenvolver a percepção dos alunos sobre esse mundo do futebol e que não seja, né, somente, né, a visão dos alunos não seja reduzida, né, ao que a mídia, ao que nós conseguimos ter acesso, né, por meio das redes sociais e da televisão, né, de uma forma geral, que é o principal veículo aí de informação no mundo do futebol. E então nós desenvolvemos essa disciplina, eu e meu colega, professor Pedro, né, que está aparecendo aí também no Facebook, né, na telinha de baixo. Quer comentar alguma coisa, Pedro? Fica à vontade. Bom dia, pessoal. Prazer aí, né? Tá um dia gostoso, chovendo pra caramba, né? Todo mundo querendo levantar da cama, vontade de ficar deitadinho, né? Agradeço o Rafael aí, né? Obrigado, tá? Para fazer a entrevista com a galera aí. Eu sou professor de arte, tá? O que eu vou falar? Eu sou professor até de teatro, mas eu tenho uma vergonha lascada de ficar aqui na câmera aqui. Minha parte é mais atrás do palco ali, entendeu? Então eu falei, puta, eu vou aparecer ali, eu vou ficar com vergonha. Então, eu não sou muito de falar, eu sou mais de ouvir do que de falar, tá? Mas agradeço a presença de todo mundo aí, tá bom? Já bem-vindo a toda a galera. E, Rafael, mando para você aí, tá? Beleza. Muito Tchau, bom, tchau. Pedro. Legal. Show de bola. E nesse contexto, então, né, que o Pedro comentou, a nossa disciplina ela une, né, futebol, né, que é um esporte da área da educação física, a disciplina a qual eu leciono, e também arte, né? Então, por isso o futebol ciência e arte, né? O futebol a partir de uma perspectiva científica, né, um olhar diferente. E também como manifestação corporal, né, humana, né, e da cultura brasileira, tá? Bom, e na nossa live de hoje, nós estamos recebendo aqui, né, o professor Rafael Américo, né? O professor Rafael Américo, ele está no Japão atualmente, né? Então, nós estamos aqui através desse mecanismo de comunicação fazendo uma ponte entre, né, Brasil e Japão. E nós estamos chamando, né, intitulamos essa live de Dormi jogador no Brasil, acordei treinador no Japão, tá? Exatamente para dizer, né, eu acho que essa frase caracteriza bastante aquilo que vai ser comentado a partir de agora. Bom, então, quero apresentar aqui, né, meu amigo Rafael, vou colocá-lo na tela aqui, tá, Rafa? Só um Beleza. minuto para que o pessoal do Facebook lá te veja.
né? Deve ter amigos seus ó, te assistindo, tá? E então eu quero comentar um pouquinho que eu conheci o Rafael eu até escrevi isso no grupo da minha escola aí, Rafa. Quando eu Sim. ainda era criança, né? Nós éramos crianças, acho que pré-adolescentes ali, 10, 11, 12 anos. E 12, 13. inclusive, nós éramos alunos do professor Mussi, né? Lá no SESI. Nós É, fazíamos aula de sim, futebol lá no SESI, né? E tal. E então nós tivemos esse contato ali. Aí nós jogávamos, né, os campeonatos da cidade, aqui de Jaú, né? De futsal, né? Futebol de campo também. Geralmente nós éramos de equipes opostas, né? Você jogava mais ali no sol nascente, né? E certo. eu fazia parte lá da equipe do Mussi, lá no SESI. E, e aí, a partir daí, né, ao longo da adolescência, né, nós fomos integrar lá as categorias de base do 15 de Jaú, né? E aí, eu com 16, 17 anos, com 17 anos, obviamente, eu ingressei na faculdade, na graduação, e aos poucos eu fui deixando, né, de me envolver com esse mundo do futebol, né, com a expectativa de jogar futebol. E o Rafael seguiu essa carreira, tá? O Rafael seguiu essa carreira. E 15 anos depois, eu acho, nós nos encontramos novamente, só que numa outra condição. O Rafael foi para a faculdade de Educação Física, né, que concluiu há 2 anos, Rafa. Há 2 anos atrás, Há dois dois anos. anos, é. E eu já estava como professor na faculdade. Então eu fui professor do Rafael na graduação, Era tá? coordenador ainda. Hã? Coordenador nosso. Era Era coordenador do coordenador da curso educação. ainda. Coordenador de curso ainda. Então, uma história bacana, né, de nós observarmos, tá? E eu queria começar a fala do Rafael, né? Essa entrevista, essa conversa aqui, porque é um bate-papo, isso aqui é uma mesa redonda, tá, Rafa? Você me perguntou sobre Ah, o beleza. tempo, rapaz, a gente tem a manhã inteira, fica tranquilo. Pode falar à vontade aí. Eu queria que você contasse um pouquinho, né? Porque eu não conheço também toda a sua trajetória. Ah, então, para mim é muito difícil te apresentar para a população ou para as pessoas, né? Aqui nós temos alunos fazendo parte do grupo também, mas eu queria que você contasse, né, um pouquinho desde a sua infância, tá? Quando você começou a se envolver com futebol, Sim. até até antes, até quando você chegou na faculdade. Acho que esse é o começo da história aí. Pode falar à vontade, fique tranquilo. Todos os detalhes que você achar necessário, tá? Bom, primeiramente, um bom dia para todos aí. Bom dia ao professor Ademir Testa. Bom dia ao Pedro aí, professor de Ciências e Artes aí. Bom dia aos alunos, a todos aí que estão assistindo. E queria agradecer ao professor também Testa e o Pedro por essa oportunidade de tá falando um pouquinho da minha trajetória, né? E, bom, eu comecei no esporte, no futebol, de pequeno. Sempre tive a vontade de ser um jogador profissional e graças a Deus eu consegui. Mas o meu começo foi com 13, 14 anos. Eu comecei no 15 de Jaú, assim como nós começamos, né? Eu, você, mais outros amigos, né? Que nós temos em comum. E com 15 anos, eu já estava no infantil, do 15, disputando os campeonatos paulistas que tinham, né? E com 15 anos eu vim para o Japão para jogar um campeonato aqui. Ficamos aqui 20 dias, se eu não me engano. Foi um aprendizado, assim, naquela época, né? Com 15 anos já vim para o Japão. Para mim foi, não só para mim, como para todos, foi muito, muito ali, não vou dizer gratificante, mas para o nosso currículo ali já como jogador era bem, vamos por assim, bem rentável, assim. Era uma coisa
que para nós, já pensando na frente lá, pô, já fui pro Japão, já tô conseguindo minha carreira, já tá conseguindo ir bem. Foi assim, fui pro 15, Japão, aí com 16 anos, como eu jogava futebol de salão também, com 16 para 17 anos, eu tive um convite para jogar futebol de salão no Santos, em Santos, né? No time de uma faculdade lá, de educação física ainda na faculdade, o time da Unimes, FEFES Unimes. Aí eu peguei e fui. Então, com 16 anos, com 15 anos eu fui pro Japão, vim fazer um torneio aqui, disputando o Paulista aí, depois vim fazer um torneio com 15 pro Japão. E com 16 para 17 anos eu fui para Santos jogar futebol de salão. Isso. No time da faculdade da Unimes, da FEFES Unimes. E fiquei um ano lá jogando futebol de salão, só que eu queria mesmo era jogar futebol de campo, né? E eu voltei pro 15 de novo. Voltei já com 18 anos. Aí com 18 anos, eu voltei pro 15 e já comecei a jogar o futebol de futebol novamente, né? De campo. E com 18 anos eu profissionalizei no 15 Jaú. Foi aonde que eu falei, já as oportunidades estão acontecendo, agora tem que aproveitar. Aí fiquei com 18 anos no 15 Jaú, fiz um contrato de 5 anos. Aí fiz o contrato de 5 anos, depois eu joguei até 2006 no 15, até 2007 no 15. Só que nesses 5 anos, 6 anos, eu era emprestado, vamos por assim, joguei no São Carlos, joguei no Barreto, joguei no Jaboticabal, fui rodando a região. Só que aí você vai jogando profissional, você não vai tendo aquela sequência, porque geralmente o jogador pensa o quê? Os garotos aí que estão querendo jogar profissionalmente. Jogar no time profissional e evoluir, crescendo, e jogar num time de expressão, né? Um time considerável de elite. Mas só que, assim, para mim, como que eu não tinha um empresário, não tinha um cara que gerenciava para mim, eu mesmo ligava para presidente, ligava para diretor e ia tendo essa comunicação. Mas foi uma coisa, esses 7, eu joguei profissionalmente, joguei 8 anos profissionalmente. Esses 8 anos que eu joguei profissionalmente, pô, para mim foi muito, teve um valor grande, tanto é que me trouxe até o Japão, né? Mas aí, enfim, aí joguei profissional. As coisas não começou a dar certo. Eu falei, agora eu vou começar a trabalhar. Beleza, comecei a trabalhar. Aí eu comecei a trabalhar, mas sempre com o pensamento de estar voltado ao futebol, ao esporte. Eu falei, agora eu vou prestar uma faculdade. Foi onde que eu prestei a faculdade de Educação Física, em 2013, 2014. Aí eu comecei a ingressar, né, na faculdade, foi onde que depois nós nos encontramos. Sim. E aí beleza, aí desses 4 anos na faculdade, foi aí que eu comecei a pegar gosto mesmo de ser professor só de futebol. Até que eu cursei a faculdade com o pensamento de ser professor, ou preparador físico ou professor de futebol mesmo. E graças a Deus as coisas na minha vida, depois de eu ter me formado, aconteceu tudo rápido. Eu já me formei, comecei a trabalhar no Jaú Clube, no Caiçara, em 2 clubes excelentes, como professor na escolinha. E já no outro ano, eu tive essa oportunidade de ir para o Japão. Legal, Mas Rafa. foi tudo bem rápido, foi tudo... Muito bem, e conta um pouquinho, como é que surgiu essa oportunidade de ir para o Japão? Então, ó, nós saímos, isso é uma coisa interessante que você está contando, porque uma das coisas que nós temos forte na escola, de programa de ensino integral, é projeto de vida, Rafa. Os alunos têm aula de projeto de vida, é uma disciplina que, É interessante, isso é bacana. que a grosso modo ajuda os alunos a pensarem e a projetarem também aquilo que eles querem
para a vida deles, para o futuro deles. E quando você fala assim, eu comecei a faculdade já com a intenção de trabalhar com futebol, de mexer com futebol, me chama a atenção porque isso é parte de um projeto, né? Você delineou isso. E como é que surgiu essa oportunidade para ir para o Japão, para trabalhar aí? Foi assim, Testa. O que eu falo até para alguns alunos meus, quando eu estava aí no Brasil, que a rede social ela é fundamental, ou para o seu bem ou para o seu mal. Igual no meu caso, eu comecei a dar aula de futebol, depois que eu me formei, e postava algumas coisas do meu trabalho, dando aula. Só que eu tenho um amigo aqui no Japão, que ele está há 20 anos aqui já. E nisso que eu postava as fotos, eu tipo assim, depois que eu tinha me formado, postava foto eu dando aula, mostrando as atividades, os exercícios, os fundamentos. Aí ele vendo essas fotos, né? Ele falou, pô, vou tentar. Depois que eu cheguei aqui, ele falou, vou tentar arrumar pro Pitbull, né? Mas sem eu saber, sem nada. E nisso, tem um clube aqui que tava precisando de professor de futebol, numa escolinha. Aí, casou, foi uma coisa que encaixou. Aí o presidente aqui do clube perguntou pro Adalto, falou, Adalto, você tem algum professor lá no Brasil que queira vir dar aula aqui e tal? Aí nisso, na hora ele já pensou em mim, já. Pô, tem um professor lá, o Rafael, ele foi jogador de futebol profissional, se formou agora, tá dando aula nos clubes. Aí beleza, foi através desse contato aí que começou a mexer os pauzinhos, né? Aí ele me ligou, eu tava trabalhando aí no Brasil, ele me ligou. Pô, Rafael, eu consegui um trabalho aqui para você de treinador, de professor, né, de futebol. Assim, cara, você tem essa coragem? Eu falei, pô, lógico, eu só preciso dessa oportunidade só. O Adalto, que ele me apresentou aqui pro pessoal, né? Aí me apresentou pro pai do Cazu. Tanto é que o pai do Cazu foi para Jaú uns 2 anos, um ano atrás. Um ano e pouco, um ano e meio atrás. O pai do Cazu foi para Jaú, recebeu um título aí do Cazu e tal. E foi através dessa ida dele pro Cidadão Brasil, jauense. para Jaú. Isso, exatamente. Aí eles me ligaram, pô. Eles chegaram em Jaú, eles me ligaram. O pai do Cazu e mais um outro empresário me ligou. Me ligaram, falou, vem aqui no hotel que a gente quer conversar com você, né? Pra saber se você estava interessado mesmo. Eu peguei já, no outro dia já fui lá no hotel, falei com eles, né? Aí eles fizeram um monte de interrogatório, perguntaram se eu sou casado, se eu tenho filhos. Aí eu fui lá no hotel, falei com eles, né? Com o pai do Cazu, com o Nabu-san, com o Nabu-san e o Toji-san. Aí eles falaram, não, realmente, então já que você está interessado, tá afim, vamos já fazer o contrato, fazer as coisas para você, né? A gente envia para você, você assina, depois já faz o passaporte, depois vem para cá trabalhar. Legal. Aí foi indo. Muito bom. E então é bacana assim dos alunos observarem, né, da nossa escola, que o Rafael ele teve uma trajetória relacionada ao futebol, tá? Como muitos de vocês sonham em jogar futebol profissionalmente, e cursou a faculdade de Educação Física e foi trabalhar com futebol. Então olha já como existe uma sinalização de que o mundo do futebol, né, as possibilidades de trabalho com futebol não é só como jogador, não são só como jogador, mas existem muitas outras possibilidades de atuação com futebol. E aí, Rafa, conta um pouquinho para nós agora da sua rotina aí no Japão, né? O que você faz no Japão? Tem o João Paulo Gilioli, né? Tá perguntando pelo tá perguntando pelo Facebook como é que foi a sua adaptação com a língua, né? Ele tá perguntando se você pretende ficar aí em definitivo e qual é o nível dos treinamentos aí, né, para as crianças e tudo mais.
Conta um pouquinho como é que é a sua rotina e respondendo já essas questões do João Paulo. Bom, a minha rotina aqui é praticamente a rotina que eu tinha no Brasil, está sendo aqui. Que eu acordo aqui 7 horas da manhã, porque assim, aqui o futebol começa às 4 horas, depois que acaba a aula deles, né? 4 horas começa e vai até 8, 9 horas da noite. Só que nesse tempo de manhã até as 4 horas da tarde, como aqui, assim, eu não vim ganhando tão bem. Aí eles falaram assim, ó, pô, pra aumentar a tua renda, nós vamos arrumar um serviço para você aqui. Eu falei, beleza. Eu trabalho de manhã, das 9 até as 3 horas. Trabalho aqui na fábrica deles aqui. Eles têm restaurante, tem fábrica, eles têm um monte de coisa aqui. O presidente. Aí eu trabalho, depois das 3 até as 4 eu me troco, aí vou pro clube. Aí no clube eu dou aula, das 4 horas até as 8, 9 horas, dependendo o dia da semana, né? E a minha rotina é essa. E agora a adaptação foi foi puxado. E assim, por eu ter ido para Santos já novo, morado lá em Santos, por eu ter já jogado em outras cidades, fui para Lagoas, Corinthians Lagoano, fiquei lá. Para mim, eu pensava que ia ser fácil assim, não ia sofrer tanto igual eu sofri. Cheguei aqui, cara, nossa, o primeiro mês eu falei, meu Deus, o que eu tô fazendo aqui, sabe? Não entendia nada. Verdade. Aí, tanto é que até o terceiro mês aqui, eu tava meio que desistindo, né? Falei, não vou aguentar, não. Mas aí eu vi que, falei, não, pô, já que eu tô aqui, eu vou até o final. Aí comecei. Aí, os 2 primeiros meses eu comecei, eu só observava as aulas, só observava. Não dava aula nada, só observava, via como que era o treino, o nível do treinamento, se era forte, se era fraco, se era intensivo ou não intensivo. Beleza. Aí a partir do terceiro mês eu comecei a dar aula, aí eu comecei a pegar gosto. E eles aqui, é um país sensacional. O respeito que eles têm, a educação. Eu fiquei até assustado. Até hoje eu entro para dar aula, todos eles correm, vêm me cumprimentar, baixa a cabeça, né? Aí fala, Rafael Conte, konnichiwa, né? Boa tarde, tudo bem? Aí depois, no final do treino, eles todos se reúnem para agradecer. Eles se reúnem para agradecer você fala, que coisa formidável, coisa fantástica aqui. Mas, em relação vamos por assim, eu fiz um contrato de 1 ano, né? Fiz um contrato de 1 ano e agora, novembro, termino o meu contrato. Mas antes de novembro, eles vão me chamar, né? Para ver se vai renovar ou não. E se eles renovarem, com certeza eu vou ficar. Mas, se acaso não renovar, eu já tenho outros projetos também aí no Brasil. Outros cursos. Estou querendo fazer um curso da CBF. Tirar uma licença C e B, né, que são de professores, né? A C é para crianças, né? Para crianças, e a B é mais para categoria de base. Mas eu tô com um projeto pensando aí. Vamos ver como que vai ser. Legal, muito bom. E conta um pouquinho para nós aqui, como é que é esse momento no final do treino, né? Você me mandou uma foto lá, inclusive, que os alunos agradecem, né? Como é que acontece isso ali? Tenta contar de um jeito que os alunos, por exemplo, consigam entender, visualizar, como se eles estivessem lá no lugar. Sim, é assim, não só no futebol, mas em todo lugar aqui, eles têm essa cultura de agradecer, né? De agradecer tudo que eles fazem, eles agradecem muito. Igual no caso, quando a gente começa o treino, eles vêm, te cumprimentam, né? Aí quando acaba o treino, eles se reúnem, eles não vão embora. Igual no Brasil, acaba o treino, um vai para um lado, outro vai para o outro, um vai com a mãe, vai correndo com a mãe, essas coisas, né? Aqui não, aqui eles se reúnem todos, aí tem o líder, né? Tem o líder assim, tem o capitão.
que aí ele fala Kyosuke, né? Tipo, sentido. Kyosuke. Aí todo mundo fala. Rafael Coach, konnichiwa, arigatou gozaimashita, né? Tipo, Rafael, professor, obrigado por hoje e tal, muito obrigado por hoje. Aí todo dia isso daí. Aí eles se reúnem e agradecem. É uma coisa que vamos por assim, que eu posso te dizer, tá agregando muito no meu currículo, na minha vida pessoal, profissional, é uma coisa fantástica. Que legal, Rafa, que legal. E E. assim, eu vou. Ah, Ah, pode falar. não, eu vou tentar, vamos por futuramente, quando eu estiver no Brasil, caso eu estiver trabalhando com futebol, eu vou tentar pegar o máximo daqui, a cultura deles aqui, pegar o máximo que eu conseguir absorver aqui para poder aplicar no Brasil, entendeu? Essa educação, vamos por assim, o respeito, essas coisas, entendeu? Ah, legal. É, E você já saiu sei lá, da sua casa para passear um pouquinho, né? E foi conhecer alguns lugares, algumas coisas. O que você conheceu no Japão aí em termos da cultura japonesa, vamos pensar assim? Não, aqui eu saio sempre sozinho aqui. Porque antes aqui no clube tinha intérprete, e agora não tem mais intérprete. Sempre tinha um ou outro brasileiro, agora é só eu só. E é diferente o Japão com o Brasil. No Brasil, você faz uma amizade fácil, o brasileiro vai te chamar, vamos sair e tal. Aqui não, aqui eles têm a família deles, eles saem com a família, tudo. E eu saio, no final do ano eu saí aqui, no fim de ano, a virada do fim de ano, eu fui num evento aqui, que tem uns templos aqui, onde eles vão agradecer, tem as festas, tem aqueles dragão, um negócio bem fantástico, assim, que você fala, nossa, meu, que coisa linda. E eles gostam muito de mágica, né? Gostam muito de mágica. E eu fui nesses templos aqui, né? Tem bastante templo aqui, né? Eu fui no templo e você chega no templo, você já tem que beber uma água lá que já sai lá de uma bica lá, sai uma bica, você bebe a água, aí você olha pro monge lá, pro templo lá e bate 2 vezes palma, né? Para agradecer. E joga umas moedinhas também. Tem umas coisas bem interessantes aqui, a cultura deles. Ah, isso é legal. Isso aí são das crenças aí, né, do Japão, né? A religião predominante aí é o budismo ou não? É, né? É o budismo. Sim. É o budismo. E entre as crianças, você vê muito isso no treino ou não? As crianças, por exemplo, aqui no Brasil a gente vê que cada jogador de futebol, ele faz um ritual antes do jogo, né? Lembra do goleiro? O goleiro vai numa trave, toca na trave, aí vai na outra trave, tem alguns que ajoelham no meio do gol. O jogador japonês e a criança japonesa já reproduz isso daí aí ou não? Não. Aqui é tudo coletivo, né? Igual aqui antes do jogo, eles têm eles se reúnem ali no meio ali, aí fazem um chamado, tipo um grito, aí bate o pé assim no chão, tipo, para pedir, para agradecer, para que tudo ocorre bem no momento ali. Mas não tem uma coisa individual assim, pelo menos eu não vi, né? Sou Joe, Pedro. Rafa, e aí, bom? Vamos lá. Estava aqui, né? O que você aí, a parte da cultura japonesa, o que você viu algo diferente, que te surpreendeu, né? Da cultura japonesa? Você já viu alguma... porque aí a cultura japonesa, eles costumam muito tomar aquele chá, tudo em... Você já viu o pessoal... essas lutas de samurai, eu tenho uma curiosidade, porque eu vi uma vez em Bauru, o pessoal treinando espada, né? Samurai e tudo. Não sei se você teve oportunidade de ver alguma coisa sobre isso aí. Eu vi, já cheguei.
Tanto é que a empresa que eu trabalho aqui é a empresa de chá que eu trabalho, né? Aqui é bastante chá, eles tomam muito chá, né? Chá, café, eles gostam bastante. Aqui, pra você ter noção, eles saem para final de semana, eles saem, reúnem o pessoal para tomar chá, tomar café, essas coisas, o final de semana deles. Agora, as artes marciais eu cheguei a ver porque aqui nas escolas eles têm aula de samurai também, né? Fala, né? Aí eles vão tudo com a roupa de samurai, aí vai com as espadas, tudo, só que ele tem uma máscara também, só que com a máscara eles não chega, eles entram sem, depois eles vão se vestindo, né? Mas eu não cheguei a ver assim pessoalmente, porque na escola no clube onde eu dou aula, tem essa aula de samurai também, eu vejo de longe. Eu vejo os gritos, eles, tipo, fazendo os negócios com a espada, como é que fala? Com a madeira. Sim. Meu, é muito interessante, cara. Eu passei em frente do ginásio lá em Bauru, eu ouvi também esses gritos, falei, meu, o que será que é, hein? Aí eu entrei de curioso, né? Então eu estava tendo uma aula de samurai, com espada, com essa mesma roupa, com a máscara, né? Muito legal. Sumô, alguma coisa, tem aula também? Tem... Sumô? Sumô aqui os alongamentos que eu faço aqui, geralmente os alongamentos que eu faço, eles chegam até a imitar o sumô, né? Nos alongamentos que eu faço. Tipo assim, colocam uma perna de um lado, a perna do outro, aí eles afastam as pernas assim para alongar. Eu falei, pô, tá parecendo sumô. Tipo assim, eu imaginando, é igualzinho sumô, né? Eles já de tanto ver eles alongam, porque sumô eles alongam de um jeito diferente de um atleta. E é super bacana. Você vê as criancinhas, os japonesinhos alongando, pô, você fala, puta, que bacana, meu, que interessante, né? Meu Rafa, e o futebol aí, até que ponto ele é importante para a comunidade japonesa, né? Vamos pensar assim, aqui no Brasil é a modalidade esportiva de maior impacto e relevância. E no Japão, entre as modalidades esportivas, como é que é essa questão aí? Aqui no Japão é assim, Testa. Aqui no Japão, a prioridade deles é praticar o esporte. Só que assim, tem uns esportes que é mais relevante, o povo japonês aqui eles gostam muito de beisebol. Beisebol acho que todo mundo aqui pratica beisebol. O futebol vem, eu acho que em terceiro, quarto plano ali deles ali. Certo. Mas beisebol, futebol americano, aquele rugby. Tanto é que rugby. Teve quando eu cheguei aqui, tava tendo a Copa do Mundo de rugby. Meu, você vê os estádios tudo cheio, eles tudo com a camiseta aqui para a cidade inteira, usando a camiseta de rugby, de beisebol. Beisebol eu vou dar aula no clube, vou de bicicleta aqui, né? E eu sempre vejo as crianças saindo de casa assim com uma bolinha, com outro amigo e arremessando assim, o outro, né? Tentando bater a bolinha. Praticando beisebol, né? Sim. Aí eu paro e falo, não, o futebol eu acho que é o terceiro, quarto plano deles ali. Legal, olha aí, é uma cultura, né? Isso foi construído, acho que ao longo da história do Japão, né? E é diferente do Brasil, né? No Brasil é futebol, criança, né? Futebol, aqui já não. Aqui é beisebol, rugby, aí depois vem o futebol. Legal. E, Rafa, eu queria que você fizesse uma reflexão, né? Acho que a gente já vai encaminhando aí para o final da nossa conversa, mas uma reflexão assim, o que é que o futebol, o que é que todas as experiências relacionadas a esse mundo, né? Você jogou futebol, vivenciou futebol na infância, na adolescência, jogou profissionalmente, né? Depois cursou a faculdade de educação física, agora foi morar fora do país, trabalhar com o ensino do futebol e
E aí, toda essa experiência, então, vinculada, essa é uma vida vinculada ao futebol, de alguma forma ou outra, Sim. você tem essa relação muito próxima com o futebol. Então, a minha pergunta para você é, né, e você que vai fazer uma reflexão em cima disso, ah, qual é a relevância, qual é a importância, né, o que o futebol trouxe para você, para sua vida particular, né? Você olha para trás hoje e enxerga o quê? Né, diante de tudo que você conseguiu e conquistou até esse momento. Bom, primeiramente, Tessa, o futebol ele me deu uma oportunidade, uma possibilidade de. Porque assim, a minha família ela não era aquela família unida. E tinha muito problema na minha família. Muito problema. Até hoje tem, né? Queira ou não queira, até hoje tem. Por causa de droga, bebida. E o futebol conseguiu afastar eu desse mal aí. Conseguiu afastar. E eu agradeço por ter praticado futebol, ter seguido essa vida aí. Mas que eu reflito assim, do que eu já passei e que eu estou passando, o futebol ele abriu as portas, ele abriu a oportunidade para mim crescer como pessoa, como homem. Eu até falo igual os garotos que estão aí acompanhando, o futebol ele te dá várias oportunidades, várias. Mas você tem que agarrar da melhor maneira possível. Igual no meu caso. Pô, eu comecei a jogar estudando, eu consegui conciliar o futebol e estudo. Só que chegou um certo ponto que eu falei, agora eu vou jogar. Só que eu não foquei muito na minha carreira. Ponto, né? Não foquei. Aí o quê? Já que não deu certo futebol, vou estudar. Agora vou estudar, como eu tive essa convivência, pô, foram 15 anos praticamente ali praticando futebol. O futebol ele me deu várias oportunidades e ainda está me dando oportunidade, né? Mas não é só pelo fato de eu ter jogado futebol que, sabe, tem que ir atrás, tem que lutar, tem que estudar, tem que correr atrás, né? Se dedicar. Igual eu tô aqui, mas eu tô querendo estudar, eu tô vendo que eu consigo mais. Caiu a conexão de novo. Então essa disciplina, né, como eu estava comentando com vocês, ela está relacionada ao projeto de vida dos alunos, né? É observável que até nós, né, eu que sonhei com essa carreira esportiva, né? Todos os que estão nos assistindo lá pelo Facebook, que de repente foram jogadores de futebol, nós sabemos que hoje nós sabemos, né? O Daniel tá comentando lá, jogou muito. Eu falei, não, eu jogo agora. Mas eu não jogo em campo, né, Rafa? Eu jogo na sala de aula, isso. Agora melhor ainda lecionando, é isso aí. A ideia é levar o melhor de nós, né, das nossas experiências para os alunos, né? Acho que esse é o grande intuito, né? E essa disciplina nós sabemos hoje, né, mais maduros, que a visão que nós tínhamos sobre o futebol, ela é limitada àquilo que a mídia nos apresenta, né? Eu imagino hoje, né, se eu fosse criança, se eu fosse um adolescente, eu viria o Neymar, né, o Messi, o Cristiano Ronaldo, e aí as pessoas se baseiam, né, nesses ídolos. E a ideia da disciplina é trazer outros elementos para que os alunos entendam que o mundo do futebol não pode ser entendido ou estar relacionado só a esses elementos midiáticos, né, da mídia. Tá aí o Rafael para mostrar isso para nós, né? Vai de novo, Rafa, segue conversando, vai lá. Não, eu tô dizendo, nossa,
Tá caindo toda hora. Eu tava dizendo que o futebol não é só para que jogou bola, que, igual no meu caso, eu joguei bola, que eu tive que correr atrás, tive que estudar, tive que me dedicar, e tô correndo atrás ainda, tô me dedicando, não é só por causa tudo bem, eu joguei bola, me ajudou muito a chegar aqui no Japão, me ajudou, claro, porque agregou no meu currículo, né, agregou em tudo aqui. Mas eu quero dizer assim, que tem que correr atrás, tem que lutar, tem que estudar, principalmente estudar, meu. Eu até uns 6 anos atrás, eu não me via estudando tanto assim, igual eu estou estudando hoje. Estou estudando outra língua, estou estudando inglês também, porque o inglês é fundamental, né? E eu tenho outros objetivos, outros planos, que não é só aqui no Japão. Eu quero dar aula nos Estados Unidos. Eu tô pensando um pouquinho alto, mas mas é assim, tem que correr atrás, tem que lutar, tem que trabalhar, tem que estudar. Igual os garotos de hoje que estão aí querendo ser jogador, tem que correr atrás, pô. Não é difícil. É só focar, se dedicar, mas também tentar conciliar o estudo. Ser jogador, mas também conciliar isso. Caso não dê certo, igual no meu caso, não consegui ser um jogador de expressão. Mas eu tive o estudo. Mas depois eu fui querer me graduar, fazer uma faculdade. Mas é que eu falo, o recado que eu deixo aí para vocês aí que estão querendo essa vida de jogador, pô, é muito gostoso, é prazeroso. Mas se puder conciliar o estudo, tenta conciliar, que é importante. Legal, Rafa, muito bom. Eu queria acrescentar dizendo que, na minha visão aqui, né, o futebol trouxe para a sua vida a sua perspectiva, Rafael, de futuro, a sua perspectiva profissional, né? Jogando ou não, você vai seguir a sua vida vinculada a esse esporte, vinculada a essa atividade. E agora já imagino que você esteja olhando o futebol a partir de um outro viés, de um outro olhar, né? Que é exatamente o olhar do professor, o olhar de quem usa o esporte com a finalidade de desenvolver as pessoas, né? De transformar a vida das pessoas, de promover bons valores, né? E conta pra mim como é que é o treino, como é que é a aula de futebol, né? Que tipo de exercício você faz com os alunos? Pensando na pedagogia do esporte, lá você trabalha de uma forma mais analítica, né? Dividindo o esporte em fundamentos, enfim. E como é que, quero saber também, como é que a sua formação em educação física te ajuda hoje com o trabalho de ensino com o futebol? Tessa, é assim, eu por ter jogado e tal, alguns anos profissional, eu consegui essa bagagem, assim, essa prática, essa experiência, né? Igual aqui, eu cheguei aqui, os 2 primeiros meses eu só observava para ver como que era a aula. Aí, aos poucos, quando eu comecei a dar aula, já no 3º mês, eu fui meio que conduzindo do jeito deles a aula. Tipo assim, eles gostam muito de ficar com a bola, de fazer, vamos supor, treino 3 contra 3, 4 contra 4, 5 contra 5, e sempre com bola. E no Brasil já é um pouco diferente, já é uma coisa mais fundamento. Tipo, geralmente com 2, né? Faz o fundamento de ficar, fazer o toque na bola, toque por dentro do pé, por fora do pé, essas coisas no Brasil. Aqui não, aqui é mais com bola no pé que eles gostam. E aí quando eu comecei a dar aula, eu comecei meio que do jeito deles. Aos poucos eu fui incorporando o jeito ali brasileiro ali, o jeito Legal. meu ali de dar aula, que não era antes. Porque
Porque se eu chegasse já com fundamento, igual eu treinava no Brasil, eles iam estranhar. Então eu fazia o quê? Eu faço o quê? Eu aplico a aula igual eles estão acostumados, né? Com bola, vamos supor, conduzir a bola de 2 contra 2, 3 contra 3, 4. Aí depois eu dou os fundamentos, né? Que igual no Brasil, muitas escolinhas fazem, né? Mas com o tempo também. Caiu lá a chamada. É só avisar ele aqui. O Daniel Marques, nosso amigo, está comentando aqui, né, no Facebook que a evolução física, né, do futebol, ela se deve à chegada, né, dos acadêmicos, né, dos cientistas para a área do futebol. E exatamente, né, Daniel, onde faltava conhecimento. Por que, por exemplo, né, os Estados Unidos, né, é uma potência nos esportes, né, nas Olimpíadas, né? A gente dificilmente a gente consegue disputar, né, no quadro de medalhas, por exemplo, nos Jogos Olímpicos. Isso muito se deve à ciência, né, e ao desenvolvimento dessa produção de conhecimento lá, né, e que leva de alguma forma a um maior rendimento, né? Rendimento físico, rendimento técnico, tá? E é isso, né? O conhecimento realmente transformou a prática esportiva e até hoje nós vemos, né? Onde se tem mais desenvolvimento em ciência, as pessoas aprendem mais, aplicam intervenções diferentes e tem um resultado muito melhor, né? Do que o nosso aqui, né? Tanto que hoje se consegue levar a carreira por muito mais tempo. Hoje nós vemos muito mais jogadores que estão passando aí, né, dos 35 anos de idade como atletas, né? É por isso, por causa dessa produção de conhecimento. Nós estamos descobrindo a partir das pesquisas como é que o sujeito pode prolongar o tempo de desempenho físico dentro do futebol. No começo eles ficaram meio assustados, né? Porque eu comecei a passar a drible, essas coisas para eles, né? Passar o pé por cima da bola, como driblar um adversário, como proteger a bola de um adversário, coisa que eles não eram muito acostumados a fazer. E assim, só que aqui são várias turmas, né? Eu dou aula para turma mais novinha, aí depois vou para outra turma, que fala assim, Shogaku, Shugaku e Kokosei, né? Eu dou aula para mais novinhos, que é condição de bola, com a direita e com a esquerda, tempo e noção de espaço ali para as criancinhas, né? Aí mais velho assim, uma certa idade de 13, 14 anos, aí você dá um pouquinho mais de uma intensidade mais forte, né? De treinos. Com velocidade, com sprint, essas coisas, um pouquinho mais forte. Legal, muito bem. Fico feliz, né? E aí faltou responder a pergunta, né? E a faculdade ajuda você, né? Esse conhecimento, né? Como é que a faculdade está envolvida aí no seu trabalho na escola? Sim, era essa pergunta aí que eu estava tentando lembrar. Tá. A faculdade me deu uma visão melhor. Uma visão mais na forma pedagógica, né? Na forma pedagógica de trabalhar com criança, porque a prática praticamente assim, eu tinha um pouquinho uma noção, eu tenho uma noção assim na prática, por ter jogado muito tempo, né? Agora a parte pedagógica, a faculdade agregou essa parte, me trouxe mais uma outra forma de visualizar o trabalho com as crianças, vamos por assim, de você falar com a criança, você já tem que ficar no mesmo nível da criança, baixar, ajoelhar, para ela se sentir mais confiante, né? Tipo assim, nossa, o professor está baixando para, tipo assim, para falar comigo. Essas coisas você vai aprender na faculdade, que isso aí pro professor, igual o professor de futebol que trabalha com criança, é fundamental.
E quem não praticou, quem não fez faculdade, não estudou, assim, não teve essa parte aí, com certeza não tem essa visão de você tratar a criança frente a frente, assim, esse tipo de treinamento, sabe? Sim. A pessoa acaba reproduzindo como professor, né, aquilo que fizeram com ele lá atrás como jogador, né? E a faculdade dá Sim. essa visão pedagógica, né, do processo de ensino. Muito legal. E o senhor Pedro quer comentar alguma coisa ou posso fazer a pergunta final e encerrar a live aqui? Fala aí, Pedro. Tá desligado o microfone aí. Acabei de ligar, tava procurando aqui. Não, Testa, a entrevista aí foi muito legal, cara. Agradeço nosso amigo Rafael aí, tá? Eu falei no começo, eu não sou muito de falar, eu sou mais de prestar atenção, tá ok? E, parabéns mesmo pela sua conquista, tá? Parabéns mesmo. E acho que ficou bem legal, bem visível para o pessoal aí que quer seguir alguma carreira, né? Ou que tem intenção de seguir o futebol. E você passou bastante, né, confiança para a galera aí, tá? Parabéns mesmo. E realize mais seus sonhos aí, tá ok? E é bacana, né, Pedro, que ele fala da importância do estudo, né? Acho que caiu a ligação dele Sim, lá, né? sim, é bem importante, porque assim, a maioria do pessoal pensa, né? Eu vou jogar futebol, mas assim, quando você pensa em jogar futebol, você tem que ter aquela visão de eu também tenho que estudar, né? Porque amanhã depois o estudo vai levar você a uma coisa diferente, né? Não, Não só o sim. futebol aí, E entendeu? ele fala lá da dificuldade que ele teve com línguas, né? Em aprender o japonês, está estudando inglês também, né? E é interessante da gente observar isso, porque essas coisas, Pedro, os alunos têm acesso na escola, né? Na escola Sim, básica. Ó, o Leonardo tá aqui, o Pedro também, que são alunos nossos lá da escola, e tem outros assistindo pelo Facebook lá também, né? Aprender inglês, né? Aprender esses conteúdos, né? Básicos, simples, né? Da escola, da educação básica, pode dar ao sujeito uma autonomia, né? Para conseguir se desenvolver bem dentro da carreira profissional que ele escolher, né? Você pega aí sim, a língua inglesa, por exemplo, mesmo que o sujeito vire jogador de futebol, ele vai para um outro país. Ó, o Paulinho Castanhasse estava aqui no Facebook, eu não sei se ainda está nos assistindo, né? O Paulinho Castanhasse, eu acho que ele ainda está, né? Não tenho informação, mas acho que ele ainda está na Rússia, né? oi, Obviamente deve estar, já faz anos já que eu sei que ele foi jogar para lá. Mas olha a importância de você conhecer, né? O inglês como língua universal, por exemplo, né? Da nossa área aí, que é a área de linguagens, né, Pedro? Mas sim, com estudar, certeza. conhecer, sabe? Conhecer a fundo aquilo que você deseja exercer como profissão. Acho que esse é um dos segredos aí do projeto de vida, né? Falando para os alunos, né? Para as crianças na escola. É pensar em conhecer aquilo que se quer fazer no futuro. Quando a gente E conhece assim, aquilo que nós queremos fazer, fica mais fácil de alcançar e o sujeito sofre menos, né? Isso é fato. sim. Então, a questão da língua é oferecida, né, para todos os alunos. A gente tem uns professores excelentes, né, explicando aí. Só que a gente não valoriza muito essa parte de linguagem, né, a língua inglesa, né? Mas aí depois, no futuro aí, né, a gente se forma para alguma coisa, que a gente vai ver o que perdeu para trás. A gente teve a oportunidade e não aproveitou a oportunidade aí de estudar, né? Iniciando a parte da língua inglesa aí, né? Mas não deixa amanhã depois alcançar o futuro aí, ou tiver uma, né? Mas a gente não, por exemplo, a gente
que eu vejo muito nas outras escolas, né? Tipo, eu vejo bastante o Japão ou em outro, que o pessoal, eles valorizam a questão de estudar uma outra língua, não só a deles. Que eles têm, assim, uma visão diferente, né? Uma coisa diferente da gente aqui. Sim. Vamos lá. E aí, Léo, Pedro, liga a câmera, Pedro. Pra gente conversar um pouquinho aqui. O que você achou, Léo, até agora, né? Do que o Rafael comentou aqui conosco. Assim, olha, minha opinião até que, assim, foi bem legal essa entrevista e também, assim, eu já participei de um projetinho aqui em Bocaina, né, de futsal, né, infelizmente não deu muito certo, né, mas era legal, assim, a gente usava bastante, assim, a parte tática, sabe, também a gente fazia que nem o Rafael explicou lá no Japão, 3 contra 3, 4 contra 4. Assim, Legal. lá no projetinho não era tanta gente. Na verdade, é assim, mais ou menos umas 12 pessoas, né? Eu jogava como goleiro até uma certa época, né? Tinha até luva, né? Aí eu decidi sair do gol. Legal. Muito bem, Léo. Muito bom. O João saiu correndo aqui da nossa live. Acho que ele não queria falar, não. Vamos lá. Ô, Rafa, então, a última questão, tá? Só pra gente fechar. Então, considerando toda essa sua experiência, tá? Futebolística, professor de educação física hoje, caiu de novo, olha lá, travou a imagem e caiu. Vou esperar ele voltar, logicamente. Quer continuar falando, Léo? Manda ver. Acho que não tenho mais nada pra falar, né? Mas hoje você sonha em jogar futebol, Léo, profissionalmente ou não? Não, na verdade não. Porque assim, eu jogava, que eu gostava bastante de futsal, mas assim, eu jogava assim, mais por prazer, sabe? Não por, assim, lá na frente ter uma carreira, sabe? Eu nunca pensei assim nessa parte, sabe? Legal. E aí, Rafa, tá ouvindo? Ó, rapaz, tá difícil demais, cara. Tá difícil. Não, vamos lá, última questão. Vamos que vai dar, nós vamos conseguir. Ô, Rafa, Posso fazer uma pergunta pra ele? considerando aí toda a sua experiência agora, então, futebolística, né? Agora professor de educação física, né? Profissional de educação física, trabalhando no Japão, o que você tem para dizer? Quais conselhos você daria para essas crianças ou para esses jovens que estão nos assistindo e que sonham em serem jogadores de futebol, em terem uma carreira profissional relacionada ao futebol? Bom, o que eu tenho para dizer assim, tem que trabalhar, tem que se dedicar muito, porque assim, não é difícil, não é difícil. Colocar na cabeça que não é difícil e ser persistente. Igual no meu caso, meu sonho era ter jogador de futebol. Beleza, eu consegui ser jogador de futebol profissional. Mas só que eu não tive o foco. Eu tenho a dizer para eles aí, persistirem. Ser persistente, quer ser jogador? Pô, legal. Vai lá, treina, se dedique, porque é prazeroso. É uma coisa que eu passei por isso e sei o quão gostoso é de jogar futebol, de entrar em campo, campo cheio, essas coisas. É muito, muito gostoso. Mas tem que se dedicar e focar, entendeu? Que com certeza Deus vai abençoar se você seguir certinho se dedicar, tudo isso daí, você com certeza consegue chegar lá. E se não der certo? Se der certo tudo, é estudo. É conciliar o futebol e tudo. É isso aí. Rafa, quero agradecer, tá? Não só a sua presença, sua participação, né, virtual aqui, mas quero agradecer o seu esforço aí, tá? Para vencer
essa conexão aí, tá? Toda hora tentando reconectar e tal, né? No dia que nós fizemos o teste foi tudo tranquilo. Hoje, né? Às vezes na hora do jogo as coisas não saem, né? Como nós esperamos, né? Mas é isso. Quero agradecer, tá? Obrigado às pessoas que estão assistindo pelo Facebook. Sabe quem acabou de entrar no Face aqui, Pitico? O professor Renan. Professor Renan. Olha lá, ó. Renan, manda um abraço pra ele aí. Tá dizendo lá, ó, tive o prazer de ajudar na preparação física do Peticô no 15 de Jaú em 2006. E também ser professor na Faculdade de Educação Física, olha lá. Renan, show de bola, tá? Então eu quero agradecer também a participação de vocês aí no Facebook, tá? Um grande abraço a todos e na semana que vem fiquem atentos aí, nós teremos outras atividades relacionadas à nossa disciplina eletiva, tá? Então até mais, tô desligando aqui. Valeu, Pticô, sucesso pra você aí, viu? Valeu. Obrigado aí. Obrigado por tudo aí. Obrigado pro Pedro. Um abraço aí a todos os alunos aí. Até mais, Abração, Valeu, Pedro. até mais, tchau, tchau. Obrigado. Tchau, tchau. Desculpa Obrigado. aí. Tchau. Falou, tchau. Ah.